Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Conversa de Lei que está sendo transmitido pela Rádio Web Informação. Hoje nós vamos ter um programa diferente e bom, como todos os outros. Não é não, doutor Eleazar? Com certeza, doutor João. Boa noite, bom dia, boa tarde para nossos telespectadores. É isso aí. Hoje vamos ter um bate-papo. Vai ser um bate-papo leve, tranquilo, sobre o que tem de mais atual acontecendo aí no mundo político e jurídico. Verdade. Tem alguma sugestão, doutor Eleazar? A sugestão não poderia ser outra, doutor João. Datena versus Marçal. A cadeira... A cadeira que voou e a mais vendida no Mercado Livre. É isso aí. Já tem cadeira no Mercado Livre. Já tem cadeira sendo vendida, mais caro, claro, sim, mas a cadeira idêntica a que o Datena jogou no Marçal, imagine. O povo brasileiro precisa ser estudado. O marketing do povo brasileiro precisa ser estudado. Mas só que a gente hoje, nós não iremos fazer análise do marketing. Não. Aí vai fazer uma simples comentário, sim, né? Sobre o aspecto político, jurídico do fato, né? Sem paixões, sem partidarismo. E outra coisa, a sua cadeira já tá presa aí? Porque, não. Sei lá, não. Tá você tem alguma coisa contra mim? Não, por enquanto, não. Peraí, velho. E outra coisa, parece que nos debates as cadeiras estão sendo... Parafusadas. O debate que ocorreu hoje na TV, eu acho que foi pela UOL, eles parafusaram a cadeira. Ele chegou a esse absurdo, gente. Imagina, incrível, né? incrível. Para que algum candidato não pegue novamente a cadeira e utilize como arma. Exatamente. Mas, doutor João, deixa eu fazer uma coisa. Eu posso falar com essa plateia? Perfeito. Meus queridos, nós estamos chegando à marca de 1.000 inscritos e você faz parte dessa comunidade. Nos ajude nessa corrente, nessa meta que a gente precisa de vocês. Gente, por favor, se inscreve no canal, é de graça. Clique no sininho para receber notificações. Curta, comente, compartilhe. Nós vamos chegar a 1.000 inscritos, nós precisamos de vocês, tá bom? Gostou? É isso aí, perfeito, ótimo. Pronto. No último domingo, salvo engano, aí estou pegando notícias aqui da CNN, Globo. No último domingo, e aí me atualizem depois se eu estiver errado quanto à data, houve um debate na TV Cultura, né, sobre um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina. Do país, né? Todos compareceram? Olha, só os mais bem colocados. Existe uma regra para debates que só podem são convidados para debate aqueles candidatos que têm X representação no Congresso Nacional. Então, certo, não basta ser candidato, tem que preencher esse requisito. Uma outra possibilidade é você ser um dos bem pontuados nas pesquisas, né? E dentro desse recorte foram colocados como candidatos, né? Convidados ao debate, os que estão liderando, que é o Pablo Marçal, o Guilherme Boulos e o atual prefeito, o Ricardo Nunes. Isso. Tem a Tabata Amaral e tem uma candidata que me fugiu o nome aqui, o nome dela agora, eu realmente não sei, que é do Partido Novo. Depois eu vou tentar ver qual é o nome dela. Enfim, eles foram convidados. E o Datena? E o Datena. Também. Né? E o Datena. José Luiz Datena. José Luiz Datena. O Datena dispensa a apresentação, né? Que todo mundo aqui já conhece quem é o Datena. E a grande novidade nessa eleição foi a participação do Marçal. E aí, volto a dizer, a gente não está aqui para defender uma corrente política, um candidato, de forma alguma. A gente está... Vamos analisar o fato. O que aconteceu. Não, né? A gente não está aqui nem para dizer se foi bom ou foi ruim. Vamos analisar tecnicamente o fato, porque é interessante isso. É muito interessante. E, apesar de ele estar em um partido político, é o PRTB, de baixa expressão popular, não é um partido grande,
de modo que nem fundo partidário recebe, né? Não tem representação no Congresso Nacional. Ele chegou e surpreendeu a muitos candidatos, à imprensa, à comunidade como um todo, porque Ele está revolucionando. tá. Ele está fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje. Ele não está, inclusive, nem mostrando as propostas. Ele está mostrando os defeitos de cada um. Não só os defeitos, né? Defeito, ele colocando mexendo com o psicológico, dos candidatos, ao ponto de Imputando acusações que a gente não sabe se é verdade ou não. Eles pegam alguns fatos que já foi noticiado. Por exemplo, o candidato Guilherme Boulos, recentemente, teve uma sentença criminal declarando prescrito um incidente que ele participou de uma, salvo engano, invasão. Não sei se foi invasão ou defender uma reintegração de posse de alguma comunidade. E aí, pasmem, gente, pasmem. O processo foi prescrito, João, porque não conseguiram citá-lo. Não conseguiram achar Guilherme Boulos e, por isso, passou-se o tempo, prescreveu. É muito difícil, a né? gente nunca vê. O candidato, e aqui não estou entrando no mérito da acusação, eu estou falando que o fato foi que o processo, para quem está acompanhando sabe que é citação, é um ato pelo qual o juiz dá ciência ao réu que existe um processo contra ele. Então, o processo só pode começar se o réu souber que tem um processo que contra existe ele. Esse processo. Né? Ele vai saber através da citação. Exatamente, para aquele que possa exercer o direito à ampla defesa. Né? Todo mundo só pode ser condenado depois de garantido a oportunidade de se defender. E o que é estranho é que, no mínimo estranho, né, para colocar assim, é uma pessoa que foi candidata à presidência da República, é uma pessoa que é deputado, ele é deputado federal, o mais votado do estado de São Paulo, que tem endereço profissional em Brasília, mas ninguém conseguiu. E residência fixa. E residência fixa, né? É estranho. É estranho um homem público não ser localizado para receber uma citação. Exatamente. E aí é até estranho, só a partir de comparação, eu sei que não faz parte dessa conversa, a gente observou que no caso do Twitter, né? Sim. O Twitter foi intimado na própria plataforma. Claro, Imagine. isso é outra crítica que muitos juristas têm, né? Eu particularmente acho que não foi o melhor meio para ser intimado, né? Mas se a moda pega... Né? Até citação por edital, se fosse o caso, né? Enfim. Mas, voltando ao ponto, ele pega acusações contra um caso das merendas, né? Tem um escândalo das merendas lá na prefeitura de São Paulo, que está acusando o prefeito, uma acusação de que Datena respondeu por não sei se foi assédio sexual ou foi tentativa de estupro, alguma coisa assim, de uma ex-repórter do qual ele trabalhava, no programa que ele trabalhava. Então, ele pega alguns fatos, não sei se é verdade ou mentira, alguns apelidos, algumas pestes, para desestabilizar o outro candidato, e alguns embarcam na onda, né? Não sei se você chegou a ver. Ele pegou uma carteira de trabalho. Você viu essa? Eu vi esse fato. Pronto. Pegou a carteira de trabalho Mas o interessante é que ele diz numa outra reportagem que tudo isso já estava programado. Inclusive, o fato do Boulos tentar bater na carteira. Então, ele programou tudo. Ele parece que é uma pessoa... Ele ficou conhecido como coaching. Hoje ele não se declara como coach, né? E nem gosta que ele chame. Nem gosta de ser chamado como coach. De coach. Mas ele sabe persuadir. Ele sabe
entrar pessoa na mente das inteligente. pessoas. Muito É uma pessoa inteligente. inteligente. Na comunicação. Claro. Sabe fazer isso. Ainda que você Tem- questione os meios, mas... Tem a inteligência emocional. Sim. Sabe se portar, sabe ser frio nos momentos de Sim. ser frio. E sabe aquecer o sangue também quando o momento também requer. Sim, sabe. Porque nesse último debate aí, ele gritou. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Porque ele, até o momento, se mostrou uma pessoa bem calma, bem comedida, realmente com a certa inteligência emocional. De modo que ele é tão inteligente que hoje só se fala dele. É. Gostem ou não gostem, Mas só amem se fala dele. ou odeiem, só falam dele. Então, há de se reconhecer que na comunicação ele tem um êxito. Né? Segundo pesquisas, né, de intenção de voto, isso não é comum. Um candidato que não tem tempo de televisão, né, esses são dados oficiais, não tem tempo de televisão por causa do partido dele, não tem tempo, não tem. Não recebe fundo partidário, né? Então, ele utiliza como o principal meio de comunicação com seu eleitor as suas plataformas digitais, né? Isso. Instagram, YouTube e tal. O qual teve até uma decisão judicial mandando bloquear, né? O problema também é que ele não pode usar o patrimônio dele para a política. Que hoje é proibido. Você só pode usar o dinheiro do fundo partidário ou então pessoas que façam doação através de pessoas físicas. Empresa não pode doar. Sim. Então, ele tem uma dificuldade comparado a outros, e aí é uma análise objetiva, tá, gente? Questão financeira. Né? Ele está em desvantagem. Sim, nesse aspecto. Mas são as regras do jogo. São as regras do jogo. São as regras do jogo, Pronto. né? Gostam ou não gostam, aí é uma reforma eleitoral que deve se resolver. Isso. Né? E utilizando-se desta plataforma, né, as redes sociais, ele consegue engajar o seu público para o bem ou para o mal, né? Amando ou odiando. E aí, a gente observa que o Datena, né, a gente falou tanto de Marçal, o Datena, em que pese ser um comunicador reconhecido nacionalmente pelo trabalho dele. Sim. Segundo, eu acho que ele tem mais de 40 anos como jornalista. Né? Deve ter. Ele tem mais de 40 anos. Ele tem o que eu vi na imprensa é que ele tem 67 anos. Né? Então, por certo, como ele deve ter começado jovem, mais de 40 anos como apresentador, como jornalista, que tem aquela facilidade de conversar com o público, né? No ao vivo, na pressão, naquelas situações de violência, de acidente, que todo mundo conhece o programa dele eu acho que é na Band, era na Band. Brasil Gente. Brasil Gente. Só que nos debates, João, a gente observa que até o dia desse episódio, eu não vi o debate de hoje, né? Ele tinha uma dificuldade de responder, perguntar, participar. Você observou isso? Eu observei. Ou seja, ele não tinha assim muita... Quando ele está apresentando o Brasil Gente é uma coisa. Sim. Mas quando ele está participando dos debates, sim, ele não se mostra ser realmente um candidato ágil, ele pensa rápido. Em verdade, eu acho que ele não tem características políticas até para estar à frente de uma cidade, principalmente uma cidade como São Paulo. E alguns jornalistas, alguns formadores de opinião levantaram a seguinte bola. Com base nesse fato e nos outros episódios que antecederam a essa situação, será que o candidato da Atena, administrando uma cidade com 12 milhões de moradores, 12 milhões de habitantes, com situações reais do dia a dia, sob pressão, conseguiria ter a serenidade, conseguiria ter o equilíbrio necessário para comandar uma cidade que tem um PIB, tem maior que alguns estados do nosso país? Né? Foram alguns questionamentos que foram levantados. Eu não sei, não sei se ele seria capaz. Também não vou julgar. Mas eu também não vi
propostas saindo da boca. Mas olha só, é uma curiosidade nessa eleição que a gente observa que hoje, com base no que está acontecendo, a população... E aí que está um problema. Que as pessoas esquecem que os candidatos, os políticos, são o reflexo da população. Isso. A população não está cobrando proposta. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Hoje, esta eleição, principalmente essa eleição de São Paulo, tornou-se um circo. Circo não, porque os profissionais circenses merecem mais respeito. Mas virou um reality show mesmo, né? E onde vale quem consegue engajar, quem consegue desequilibrar o outro oponente e consegue ser o assunto do momento. Então, se você for parar a pensar, e aqui um recorte para aqui para a Bahia, eu li uma notícia de que um dos candidatos, não vou polemizar aqui, registrou sua candidatura e não apresentou o seu plano de governo. É um problema que vem se repetindo ao longo das eleições de 2022, das eleições de 2018. Porque a população não está mais atenta ao que se cobrava no passado, propostas, soluções para as dores reais. O que está sendo discutido hoje é quem venceu o debate na provocação. Quem tem o melhor corte, quem consegue virar... Posta melhor. Quem consegue engajar. Né? E aí isso que está acontecendo. Isso é perigoso. Sim. Isso é perigoso. Por quê? Porque a cidade precisa de melhoras e propostas. Sim. Plano de governo, propostas reais. Claro. Quais são os projetos do governante para a questão de saúde, segurança, trânsito. Educação. A última vez que eu estive em São Paulo, gente, o centro da cidade muito difícil, não comporta mais um carro. Não só isso, mas também muitos moradores de rua. Entendeu? Pelo menos eu estive em São Paulo no primeiro semestre, tinha muitos moradores de rua ao longo da Marginal. Enfim, eu acho que esses seriam maiores preocupações de um morador daquela cidade. Mas hoje, pelo que a gente observa dos debates, a gente eu não sei se você assiste as propagandas eleitorais de lá ou daqui, não sei. Tá assistindo propaganda eleitoral? Não. Tava fazendo o melhor uso do seu tempo. Exato. Mas as pessoas, ainda que uma parcela da população cobre isso, é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Ok, mas e o fato em si de ter jogado a cadeira? Joga aí na imagem. Olha só, eu tava parando para ver. Esse aí foi uma reportagem de um ângulo melhor. Ó. Ah, sim. Ele não pega nem a cadeira dele. Não, ele pegou da candidata do Partido Novo. Né? Arremessou 2 vezes. E puxou a outra. Puxou a outra. Ó, uma. Você vê a intensidade. Falta um pouquinho, você vê a intensidade a intensidade, ó. O candidato, né, teve uma... Teve. Foi realmente atingido. Foi atingido, não tem dúvida que foi atingido. Né? O impacto teve a sua força, de modo que o moveu do local. Parece que lesionou o dedo, realmente lesionou o dedo. A extensão do dano é que... parece que a campanha falou que houve uma fratura, mas o Ciro... Houve uma lesão corporal. Houve uma lesão corporal, mas não de maior gravidade. Isso. Não teve maior gravidade. E aí, para nós do direito, fica a questão. Há que está defendendo, eu ouvi algumas pessoas dizendo, que seria uma legítima defesa. Porque ele incitou também. Incitou o Datena. O Datena. E outras pessoas defendem o seguinte, olha só. Não houve proporcionalidade ao meio empregado. Porque uma coisa foi
a provocação foi como? Foi verbal. Foi. Né? Dentro do nosso orçamento jurídico, nós temos meios, né, para, uma vez violada a nossa honra, né, que são mais claros, calúnia, difamação, injúria, nós temos meios jurídicos para rechaçá-lo. No debate, né, eleitoral, o meio pelo qual o candidato poderia rechaçar essa violação à sua honra seria o pedido de direito de resposta. Então, esse era o meio adequado para que ele utilizasse. Ocorre que o meio que ele utilizou para responder a, entre aspas, injusta agressão, a provocação, foi a violência. E aí, para além de qualquer aspecto político, creio que a agressão física é um passo que não pode deixar chegar. Não tem Não tem a menor justificativa. Pois é. E aí, agora a questão é saber se foi uma lesão corporal, né, sem maiores gravidades, ou foi uma lesão corporal de natureza grave. Porque... Será que ele jogou a cadeira para acertar ou só para divertir? Bem, pelo estado de ânimo, tem como botar a imagem de novo? Bota novamente aí pra gente ver. Ele não estava olhando. Ele se defendeu, mas pela força que o Datena coloca na cadeira e o movimento dele, sim, foi para acertar. Foi para acertar o que tivesse na frente. Queria acertar ele. Assim, e não foi... ele não mediu. Não mediu. Esforço, onde seria acertado, não. Ele queria acertar. Ele queria ferir. Não tenho dúvida que ele queria ferir. Agora, o meio empregado colocaria em risco de vida, perigo de vida para o Marçal, porque assim, se você considerar que... A força foi tão... O que ele desferiu foi tão grande que a Tabata aqui... Ela parece que se esquiva também. É como se ela tivesse com medo de pegar nela. Foi de novo. Duas vezes. Volta um pouquinho naquela cena principal. Isso. Né? E ele arremessa a cadeira. Os assessores só vão que ele queria acertar de fato. Ele queria acertar de fato. Entendeu? Independente de colocar ou se poderia... Porque assim, podia acertar um olho, a boca, a cabeça, verdade. Um traumatismo craniano, e aí seria... Né, se o braço agora, não tivesse atento... Repare bem, na disposição de como eles estão, eles não estão olhando um para o outro. Porque tem debates que um fica olhando para o outro, mas nesse não, eles estão olhando para a câmera e para a plateia. Ele se vira na hora que... na hora foi que a Datena vem, surpresa. Se defende, né? Ele se defende. Foi realmente surpresa. Ele não estava esperando e Datena queria acertar ele. Ou seja... Qualquer parte do corpo. O tipo penal aí está configurado de... Lesão corporal grave. Bem, vai ter gente defendendo que não foi, porque, querendo ou não... mas ele incitou. Vai ter muita gente dizendo... Não, mas Pablo Marçal, as palavras foram muito duras. Qualquer pessoa estaria submetida a isso. Não, mas vamos lá. Assim, ou a gente aceita a civilização ou a gente vive a barbárie. Exatamente. Vamos colocar nesses termos. Se a pessoa me agride verbalmente, me dá o direito de ir lá e revidar fisicamente, então vamos renunciar ao Estado de Direito, vamos estabelecer aqui a barbárie, cada um por si, e Deus salve todos. Né? Nós renunciamos à nossa vingança privada e transmitimos para o Estado restabelecer com violência, se for necessário, a paz social. Mas, se eu mesmo vou lá e... Com as próprias mãos. Com as minhas próprias mãos resolvo o problema, para que eu preciso do Estado? E aí é que está o X da questão. Nós, como sociedade, estamos permitindo que o candidato... estimulando, porque, veja, depois desse episódio, eu vi alguma reportagem no CNN que o candidato da Atena
ganhou 90 mil seguidores. Com isso. Né? Com isso. A campanha dele estava meio para baixo, ganhou um novo fôlego, ganhou 9 mil seguidores. A campanha de Pablo Marçal relata que ganhou 400 mil seguidores. E o episódio e o story que ele estava indo dentro da ambulância, indo para o hospital, foi visualizado por mais de 3 milhões de pessoas. Veja, as pessoas engajaram nesse assunto. Entendeu? Então, você observa que vai ter uma grande parcela da sociedade que aprovou o ato de Datena. Né? E uma outra que comprou a versão de Pablo Marçal. Nesse caso, nesse episódio, né, vamos colocar uma baliza bem certa. Quem agrediu fisicamente foi Datena. Isso. Quem foi a vítima da agressão física foi o Pablo Marçal. Né? Claro. É inegável. É inegável. Existe uma situação de diminuição de pena? Existe. A lei fala isso. Um parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal. Pode botar aí o artigo 129? Não fica visível, não né? Fica... Nem com fundo escuro? Não. Tudo bem. Pronto. Então, vamos lá. Assim tá... O parágrafo 4 diz o seguinte. Se o agente... Eu vou falar bem devagar para que todo mundo entenda o que a lei diz, né? Desse quadro. Já que estão falando uma conversa de lei, né? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, a defesa de Datena pode alegar legítima defesa, pode alegar uma situação de diminuição de pena ou qualquer outra tese que entender por válida, porque a frase... Eu não sei se tem condição de reproduzir áudio. Tem como botar o áudio no vídeo? Você vai ver ali, ó. Tem... Antes de Datena lançar a cadeira, eu me lembro que Pablo Marçal falou algo do tipo: você não é homem de fazer isso, né? Uma coisa. Isso, é. Uma certa... Não, ele diz, o Datena tá me ameaçando, disse que ia fazer isso, fazer aquilo. Nem homem para isso você não é. E mais, deixa eu colocar. Era uma situação que no último debate Datena chegou a ir até ao local onde estava Marçal, né, para agredir, foi dissuadido. Em um outro podcast, no Flow Podcast, se não me engano, sim, ele chegou a dizer que o único arrependimento que ele tinha era de não ter subido naquele púlpito e realizado a sua vontade. Esse era o arrependimento. E aí, neste episódio, nesse penúltimo debate, que nós já temos um outro, ele foi lá e, diante da sua violenta emoção, concretizou o seu intento, que era deferir golpes contra o seu... adversário político. Não, inimigo. Inimigo mesmo. É inimigo. Já ultrapassou a esfera do adversário político para inimigo. Tem como botar o vídeo de novo? Aí com áudio não você vai sei, ver. Depois ele diz alguma coisa que Não, fala da avó e tudo, fala da mãe, da avó de Datena aí. Assim, se você for pegar o vídeo na íntegra mesmo, o Marçal pergunta quando é que... Ele começa provocando assim, da pena, né? Com trocadilho. Da pena. Quando é que você... Vai de novo. Olha lá. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem, Datena. Vai, você não é homem nem pra fazer isso. Não, esse é o corte... O corte do momento alto, né? Agora você vê também o seguinte, que Pablo Marçal pode estar incitando tudo, mas na hora que ele recebe, ele se afasta e ele não tenta reagir. Ele não reage. Não foi pra cima. Não foi pra cima. Aí que tá a discussão. Se Pablo Marçal fosse pra cima, figuraria uma legítima defesa? Imagine, né?
Porque é aquela situação. Gosto ou não gosto, gente, a questão é analisar o fato como ocorreu. Tire o que ocorreu na vida, no que ocorreu na sua vida no dia a dia. Você está numa discussão acalorada com uma pessoa, um arquirrival seu, não sei. Né? Graças a Deus, eu acho que eu não tenho nenhum inimigo, pelo menos não conhecido. Mas você com o seu arquirrival, né? Você o desqualifica e ele, em seu momento mais alto, não consegue dominar suas emoções e vai pra cima de você e ele arremessa uma cadeira. Já bateu alguém quando era pequeno? Porque... então, se bateu, você tem quem irmão, bate né? esquece. Não, que apanha não. Que apanha lembra. Não, aquela briga de irmão já rolou, já uma briguinha ou outra. Mas irmão uma esquece, criança briga irmão mais esquece, com besteira, né? Uma coisinha ou outra. Nunca brigou em colégio, nem nada, né? Não. Já, mas foi em legítima defesa. Também. Da honra da minha mãe, com certeza. Ninguém guardando nada contra você, fique tranquilo, fique tranquilo. Pelo menos que assim permaneça, né? E aí a pessoa vai e pega o que tiver na mão. Porque, gente, ali, pelo que a gente observa, tipo, se tivesse um pedaço de pau, uma pedra, né? Pelo espírito, pela ação do Datena, o que tivesse na mão, ele joga contra a sal. Isso. E aí o potencial dano poderia ser maior ou menor, enfim. Aí vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Se fosse com você, comigo. A dificuldade que muitas pessoas têm é ser coerente. Né? Quando é comigo, não pode, mas quando é com os outros, vale. Né? Se você devolvesse o golpe, você estaria em uma legítima defesa ou em agressão? Eu penso que seria uma legítima defesa. Né? Revidar com os meios que está à sua disposição. Com a mesma proporcionalidade. Injusta agressão. Isso. Né? Até que fosse cessada. Né? E aí, de forma alguma, estimular aqui que as pessoas fiquem brigando. Mas a defesa é uma possibilidade. Mas não foi o que ocorreu. Né? Ele foi para o hospital minutos depois, e aí tem quem questione se ele aumentou, diminuiu. Eu não estou aqui para fazer essa análise, deixa que o eleitor faça. Mas a verdade é que ele foi para o hospital. Foi para o hospital, machucou. Não acredito que algum médico iria dar entrada no hospital se ele realmente não tivesse sofrido nada. Tem alguma coisa no dedo. Né? Até para poder fazer um exame, né? Fazer um exame mais apurado para ver se ele ficou com alguma sequela, com algum hematoma no tórax. Segundo o candidato, assim. Ele iria registrar boletim de ocorrência, fazer exame de corpo de delito, né? E para que o candidato da Atena seja a responsabilidade na esfera criminal. Isso. Né? Que é uma pena. Né? Sem, perdão, o trocadilho, é lamentável, né? Que a discussão sobre assuntos tão importantes para a sociedade seja resolvido no tapa. Né? Não pode. Já passamos dessa fase. Não é a primeira vez que isso ocorre no Brasil, né? Que candidatos vêm a via de fato, a gente vê isso às vezes no Congresso. Então, sabe que tem uma história interessante? Que no Senado, viu, Cauã? No Senado, nós tivemos um assassinato. Um senador matou outro. Que iria acertar e acertou outro. E esse senador que assassinou por erro o seu colega, não teve nada com ele. Foi o pai do presidente Fernando Collor. É muito do poder que você exerce. Ele foi julgado à época, o processo correu no Supremo Tribunal Federal e... Por conta do foro privilegiado, né? Eu não tenho muitos detalhes, assim, eu puxei aqui de memória. Mas incidente grave na política brasileira nós já tivemos. Né? Isso, né? Infelizmente, duvido que seja o último. Esse é o que está em voga. Mas
Nós já tivemos um assassinato no Senado Federal. E o assassino não foi preso. Se isso vai dar em alguma coisa, João, A gente não sabe. não sei. Entendeu? Mas vamos pensar, né? No que a gente pensar. precisa para nossa sociedade. Vamos jogar essa pergunta aí para quem estiver assistindo também, né? É.